Un felizmente al Pavatico naturalmente también para hacer tu papi y natur escuchador di programa informativo aqui. Senhor Sente Pessoa, ayer tem um discurso nacional, mas não está uma apresentação somar, mas está um discurso nacional. Banco é promeco turcos é hecho com dia promeco é decisão na Holanda, tem de cair que o primeiro-ministro manda mensagem, cantica novo, pessoal, cantica novo, pessoal, não cantica que o primeiro-ministro canta fácil, pessoal, assim ela menciona que não tem para muita mandar de Holanda, mas ela manda mensagem bom claro de dificuldade na concurso ao tim. Não está muito mandar de Holanda, ela manda mensagem que está merca submetimento com Venezuela e indirect Holanda com merca a causa prome estorbo já foi ela papel também de independência, imaginável, independência financeira e econômico e loss for de Holanda. Ela menciona como banqueiro, onde ponto na clave orende bem fia placa seca de tá para verdade pone condiciona de maneira que é tem seguro que são bem fia placa não somente por pagar mais mês back, sino que está resultado está mais forte depois de ser indiretamente ela manda mensagem bom claro para Holanda, ela separa duas coisas de ora me não pode fiar sem outro caminho da pessoa me se bem se acabou como banqueiro e ora não está governo, está banqueiro então como banqueiro bom bem com exigência irrazonável então que não tomará na tempo pessoa aqui deve isso aqui tem autonomia tem certo coisa como este país segundo nos leis então tem coisa como este wak para não saca no sistema de dar serviço no pueblo aqui for de balanço. A mim para que o senhor Sencha logra escutar o discurso nacional? Não, eu não escutei dentro parte que eu vou mencionar o discurso nacional completo. Eu escutei se parte não e alerta também lo qual com a área de mídia de comunicação. Ok, la não sale. Já vamos começar agora para pone mi capire par di punto mais claro por aiuta nos ora nostra analizzare il discorso aqui. Mi capire che è molto importante para ora ministro presidente Papia che Papia è ora non come persona però che Papia come leader di gabinete está carregado de todo el partido na sua forma governo. E o ministro-presidente por papel também, de sua qualidade de líder de país aqui, como ministro-presidente, para representar a comunidade. Que também está aqui, nós temos não está algo que está de persona, pero que está algo que está dirigindo el gabinete de que es persona que está guía el gabinete el gobierno. Y de dos cosas como que quiero que es importante para nos distinguir, que nos meter distinguir palabra y actuación. Pasamos en el momento que un líder de nuestro país como ministro-presidente dice un cosa, dice asumir que está aquí algo que está consistente con la actuación del gobierno del ministro-presidente. Que no es nuestro así con la palabra o con la actuación. Entonces, si por pone el curso que esto va a mencionar ahora que nos país está ministro-presidente ha mencionado que nuestro país está pasando de un crisis y que nos da mucha maldad o no quiero que esta palabra lo usa pero que en todo caso que nota fina que está Holanda está dirigir
está aqui com a passa do país aqui. O contexto é correto? Sì, è corretto, sì. No, la scena è differente che la mostra arriva parte di hasta nos autonomia, con tutti i nostri diritti, e la mostra arriva parte cammina Olanda. Ora è assunto di FIASEN, da un banchero età, numero 3, ora di exigir medida, e medida nei nanan, pa lihe ku governo che pone in motion, tatuma tempo, a base di trajecto ng di norme procedura ng di nos lei nang para que da concretizar e que da realizar e tem costas que tem de investigar, por exemplo, um aparato público mais chiquito, ante um aparato público mais chiquito produtivo, haciendo uso de parte digital, pero que nota quita gente assim nos mais para assim não passa maneira que passa anteriormente, caminha e orinanang força de trabalho com empregado público que está valorar mais a hobby mesmo, se mira com efetivo na trabalho durante o período de Covid com mensagem análise cuidadoso como está estruturado e não maneira 10 caminha corre dentro de um sistema. Quer dizer, caso você vista tá hanten eigen busem para segundo que está para Holanda, está mostrando também hanten eigen busem para por exemplo, para o empregado público na toma certa decisão, pero está para pedir junto com o sindicato não, pero uma decisão que não toma unilateralmente, então pedir sindicato e pueblo vai junto com não e não unilateralmente chega para junto chega na solução. Esse é ponto. Não vamos parar nada. Me la ganó con esta fue el primer punto. Entonces la ganó sin que le den el contexto de chico a paso de nuestro país, la ganó vista por de año comienzo 2019. Nosotros tenemos una situación camina del año 2019, dos cosas que categorizar importante a pasa. Uno está con nos a posicionarnos como país, ¿no? De una manera vengativo para un vecino de nuestro región, el país Venezuela. Camina nuestro gobierno a tal y vista bon claro que el cual que tiene na Venezuela, ¿no? Que reconoce el candidato Guaidó. Entonces, está aquí a poner la relación entre nuestro país y Venezuela, naturalmente, de no enteramente en otro calle. Está aquí a suceder a base de un acuerdo, no firmar ni nada, pero a base de un acuerdo entre nuestro país, Kosovo y Holanda. Está aquí a suceder a base de presión, voy a llamarle petición, voy a llamarle convencer, voy a llamarle convocar, pero el suceder a base de relación con nuestro gobierno, Tabatati y Tim, el país Holanda. Estas dos cosas, como te quiero, que es importante que pasa año pasado, para nos ponerle en el contexto, para que nuestro ministro presidente Pabisa, está que nos llega a una situación, camina, ¿no? Nos a decidir como gobierno que nos no espera un bill con la compañía PDVSA, pero que nos también tiene una aventura que acosta nos y está costándonos al final, si no terá, y acaba más de 100 millones de florines en esta isla que pasa. Sí, 220 millones. Nos ascata para así paga tradona y refinería isla, esa refinería isla para así no por a mantener una entrada. Eran nos ataca por de nos carros. Está aquí a sostener a base de presión que estaba teniendo y tiene de Holanda o de mercancía de Holanda. Ahora, que nuestro presidente indica ahora que toma una actitud independiente financieramente, independiente económicamente, a mí como ciudadano está espera
que nosso ministro-presidente cabeça também que está lamentar e decisiona que a ser tomar em curso de 2019 e que está buscando moda passe todo por todo para pôr está aqui riba uma linha beca o seu pensamento agora aqui. Então, a mim não tem problema ora rende cambio de opinião. Pero é hecho como estava tendo opinião prometo estava com outro isso consequência. Então, a consequência é vamos buscar moda para pôr ele e caminha naturalmente boa. A sombra é ponto de vista de nosso ministro-presidente, de nosso gabinete agora aqui, está ponto de vista que está para completamente outro, 180 graus contra do ponto de vista que estava tratando ano passado e ano anterior. Este é a cabeça que nós não juzga a palavra, mas nós juzga a actuação e com ele tem o contexto é. Porque a mim, nós trata de peso de mestre Duna no momento que o ministro-presidente, tendo em conta que a actuação, não, caminho nossa perda, opiniões, não, então isso é por de propriedade de nosso país, que agora que está bem coisa, então nós turnos se corre vai sutrar. E que quer que está aqui merece uma avaliação mais melhor, uma avaliação crítica de mesmo gabinete que estava tendo ponto de vista completamente outro anteriormente. Mas se não, é ponto aqui não está ganha confiança de comunidade. Se não a comunidade quer que botar esse ponto aqui, a sombra vou arranhar de ou outro perca, então agora que botar cambia para boa sustento e para boa compreensão de comunidade. Este aqui está querendo dizer última explicação por momento só que não está politicamente, não politicamente, mas financeiramente e economicamente independente. Agora, Paulo, que trata é ponto de empregado público, não? Estratégia estava de discurso para avisar. Nós está reconhecer que nós temos DBE com o empregado público. Nós está reconhecer que é acordo não firmar com o empregado público nos governo anterior e não até agora que não cumpre com ele. Nós está reconhecer que a situação agora que não está exigir certa medida não. Comecei pagatino para hora boa ser, não causa quebramento de força de compra, anto puxa desemprego mais. Tá pensei me se vai assim com investigação. Apesar de ser tá toma medida não para empregado público 60 plus, tem opção para tomar retiro voluntário, tá trata de mais ou menos 300 gente, que tá quase 9% de empregado público, que não está quantidade considerável. Apesar de cortar 35 milhões ano que acaba, depois de cortar algum ainda nos casos, não, também corta 10% mais de empregado público, que está para ajudar para alrededor de 25 para 30 milhões florim para ano estruturalmente. Então, para próximo 3 anos, toda entrada de personal está queda de freeze, tanto de aparato público como instância de governo, assim na chama nullém. Então, também agora, seguintemente, algemeen, subida de OB de 7 para 9%, etc, etc. Pero o ponto está, a decisão aqui está tomada unilateralmente com um tipo de arrogância. Não a usa é junto, bom, não salida está hashtag junto e carga e sostém para chegar na mesma decisão. E me calcular que a decisão aqui cargar para sindicato está formando uma muqueta muito mais grande contra o governo. Ao contrário, ele quebra, passa a hora que não, passou a botar challenge e empregado público não para cubo de corte. Na minha opinião, senhor Sérgio. Ok, sim. Lá, me quero trove o contexto o mais importante. Nós estava tratando último 5 anos, para mim não disse 10 anos, não? Nós estava tratando de uma crise, o ano para ano estava virando mais severo. Essa aqui, na março, por motivo de corona, a crise está vira aún mais severa. Que mesmo, me certa claro que o nosso país estava tendo uma crise, no mês de março, então depois de março, de corona,
nós temos uma crise aún mais pesada. Essa é a primeira coisa que nós temos realizar. E de duas coisas, no momento o nosso país está em uma crise, nosso governo estava tendo por confiança e indicação que o nosso problema não está se resolver na Holanda. Que no momento nós estava tendo mexer de capital para assim nós põe nossa economia tóxica e dreintique, nós abula para a Holanda e o pensamento que a Holanda também está conosco de nós dolor. Para sombra nós mesmos não por. Ora, o Holanda, com o seu direito, para sombra, tem que não paga belasting na Holanda. E o político não tem nada, não kaya também, não mesmo interesse politicamente. Ora, na Holanda, nosso governo entende o paborranha sem que está pondo e condição aqui, está estranhando que está ornando nosso governo a reparar isso aqui. Para sombra, isso aqui a sociedade na St. Martin, ela sociedade na Teixa, ela sociedade pare há mais problema na Boneiro. Nosso governo não, incluso o gabinete regional, nunca não sali e para fuerte para o qual a sociedade durante o huracão, depois do huracão, nasce Marta e para fuerte para o abuso que a ser cometido contra o pueblo na station. Não se sale em nenhum momento para nada. Agora que nós está ganhando, não? Um cook uit eigen deeg, ja. Agora que nós está nele, de repente nós realizamos uma injustiça a ser cometida contra nós. E injustiça nós mesmos cometemos. A sombra sempre nós estava tendo nos mente que Holanda ajuda nós. Nós temos Holanda, nós mesmos temos confiança em Holanda. Nós mesmos por. Nós trabalhamos uma estratégia caminha está largada de começamento, de acabamento, caminha nós saca certa autoridade e nós passele de mão de outro grupo. Não. O aqui de nós mente nós vai Holanda. A Holanda avisa que não está ciele. Por nada, está ciele boa de sua condição. Então, a mim está que aceita Holanda o direito para assim, esse para sombra da sustento. Tá nos falta, o nós está querendo, o hora nós vai Holanda, o nós está e financiamento maneira lota usual. Nós está lubricar, o nós está uma colônia de totalidade aqui. Então, que nós é palavra gelijkwaardige partners in het koninkrijk ka passado o tempo acaba. Que men tem sentido aqui, a mim está compreender a frustração, pero mim está volve vista com a frustração aqui, botava está suposto a essa esse. Então não agora, o hanha não, e o rei também age como se fuera o bam forma bloque. Agora concretamente tocante de medida, a mim não está interessada com basicamente com a medida Holanda é exigente na Holanda. Me quer conhecer que parqueira rato. A mim que eu acho assunto como cidadão de país, Kosovo, que nós turta estima e que está dentro de uma crise profunda. Então, se nosso país está dentro de uma crise profunda, uma atuação correta está o todo grupo mestre contribuir para nós sair fora desse aqui. Então, me que mande todo grupo, me que mande que tem tiki, mestre contribuir, que tem suficiente, mestre contribuir, e que tem opi, mestre contribuir. E na me parecer, mais botim, mais bom mestre contribuir. Que mestre, ora nosso papel de contribuição,
Então, ele também concretamente riba e parte de aparato público. Ora, nesta papia concreto de contribuição, a mim, não te mira nada robês. Então, eu quero comportar aqui, nós temos opinião diferente. A mim não te mira nada robês para trata não convencer, para bem com medida não tem setor público. Passamos nossa papia de uma contribuição. Essa aqui necessita amarrar um esquema de qual para mim é o ponto mais importante tá o CIMI também pede contribuição de um ou outro grupo, e mestre do grupo e participação, e mestre só para todo grupo contribuir de uma maneira decente. Se me exigir de ambtenaar, de aparato público, para dar uma contribuição, me não por cana swaisen den refineria Corsol, poner o taca aí na milhões, mais de 100 milhões de florins, innecessariamente. Para sombra, eu me não está bom na cabeça, como está pedindo não contribuição, então outro caminho não. Me não poderá um plano de sustento, caminho me está mais de 20 milhões para accountants, consultants, etc. Então depois, bisa que a voucher. Com voucher não vou poder nele, mas é bom, tem coma, etc. Pero bom, poder voucher, tem coma aqui. Não. Que me tem esse sentido, a mim, tem compreensão de nosso país. Não chega a um acordo, então nós temos que são ambtenaar. Nós não por pagar em el trade. Pero mesora me estava acerca que tem certo coisa, não? E nós também atender junto, caminho abo, que ajudar me mostrar que na onda nós por trás e balance mais melhor do país. Que bem, a mim não tem problema para nós bisa atender que no trade não. Me não tem problema para bisa a hora que vacância uitkering não. Pero é também para em cambio de Kiko botar a ele. Para sombra se você sigue com a actuação de um manejo que está completamente financeiramente, completamente robês, eu não para a cooperação de nenhum grupo em país. Se me atende, diretor de refineria de Corsol, da Papia, tocante o que está chega deal com o Clash na julho, que está chega deal com o Clash na agosto. Me também aqui com mais nós guarda. Quando tem mais nós meter saca, com sacrifício mais nós meter hati, para nós não cambiar coisa aqui. Tem mais dia meter a vista Clash, mais danke. Turbo esforço não, tubo assim, e tubo não assim, então nós da bancana, nós mesmo caminha. Porque nós não podemos permitir mais que tenha país aqui, nós está com reserva não, então nós está aquele numa maneira tamicento. Não pode. Bom, en teoria, a base de esta palavra aqui, nós mes esforço não, nós mes por, lá que nós analisar a palavra independência, que há bem diferente via, então, ora o primeiro-ministro mes a reparar que a palavra sali fuerte, quase fuerte dentro da mesma boca, ela por um de nuance para papel de independência financeira e econômica. Que é independência, senhor Sánchez? Bom, independência, se você manda país que é independente, nós realizamos o da mais difícil para a vendia do papel de país independente, para sombra economicamente, para amarrar o bopia, o manga, até ser conta para todo o país do mundo, não? Bota amarrar com manga e pia na foto. Pero ora nossa papia de país independente, da país, o sua comunidade, seu pueblo votador, está pone o governo, o escorre, tentar escolher e que o governo escolher tem autoridade de tomar toda decisão em nome de comunidade. Então, com sua decisão não está exatamente o ratificar ou começar a pedir permissão
o mesmo está de certo quadro de outro país. Para sombra, agora nós não papia mais de um país independente. Nós papia agora de um país que está dependente politicamente de um outro país. Então, o número que nós usa para país assim, anche que tiene tagliere per pelo, ta colônia, se você bota cambiele um tiki, bota chamele neo colônia, se você bota chamele assim. Pero, basicamente, bota subordenar o governo para tomar certa decisão, ou, não tinha autoridade para tomar. Para sombra, esse tá cai para o país mama, ou maneira não tá chamele para o governo de reino, ou basicamente nós torça com o governo de reino, pero tá com governo de Holanda, também dá 2, 3, com o machtig de ministro, também de magistita, escuta. Anterior, minha pergunta, mas a pergunta de independência que nada para sobra, se botem no palavra, se não botem uma atuação de mente, maneira a senhora Marta também, a senhora Sente Tabisa, com nós mesmos porque frame of mind em nada, que é hora em nada, bo independência está ribado na uma forma emocional de actuar que está reduzir stress alegria, pero mais importante é estar sob bom nível de logro não, para botar se melhor decisão e criatividade por improvisar e melhorar coisas, abrir horizonte e criar self-value e self-esteem. Me pergunta é hora em nana, hora é palavra que a word usa, so me também se tem contexto de que par tem é palavra de independência de boca e de a banda man a mover para chama oposição Cooper para o é plano que o apresentar em dezembro caminha nos meses por de quadro e que nós está dentro rumbo de compreender que nos meses por nós a dar step importante ou toch nós temos estar alerta. Não, a mim não também está para sombra me que quadra palavra com atuação. Ok. De momento, então a mim tem mais respeito para nosso ministro presidente, cada como persona, mais respeito. Me te quer o para ecos não parece um grito de emoção agora que nós está independente. Me te quer que lo tá bom para o partido começar a expressar-se conjunto o partido par, então essa que está pero dor que está gabinete, partido man e partido pen, que não tudo três taboga fuertemente para independência, para corção. Então esse aí está o primeiro acto. Ele todo acto está para começar assim, explica-nos comunidade o Estado novo é o que está beneficiando nós todos. Para sombra, nossa comunidade está confundida. Passou momento que está tende que nós não por, e outro momento que está tende que a ursi nós por. Que a explicação que me entrega bom claro para mira que coloca ventaja para nós como país, para nós independente. Então, partido não se toma acidente, segura pressão, como mencionar agora, não se toma acidente e liderazgo. A mim, tem dúvida não forte, com a intenção realmente de três partidos não aceitar para guiar nosso país em um rumbo de um país independente. Maneira de compreender, e nós saco essa que está completamente verdade, o governo holandês apone para nós três possibilidades. Então, está aqui, me compreender que está arriba papel, pero me não saco ela chega meio na de comunicação. Está que nós também cai vou de nós precisa uma direção caminha nosso governo para funcionar a la escala de hoger toezicht. Que dan is aqui necessita que também ou outro tipo de rijkscommissaris, então que é Mr. Firma
Bonaire. E de duas possibilidades cá. Que nós vira uma província particular de Holanda. Que men exatamente é de duas possibilidades. Então, é de três possibilidades da independência. Então, nós mais escolher da qual três não nós que, então, naturalmente, para trás, está sacudir saco com placa, para sombra, se nós não hacemos coisa muita, nós nos comportamos de maneira um país colonial, colonizar, se comportar mesmo, nós não hacemos isso, logicamente, o saco de placa é está guardo, esconder, trazer. Que é segundo esta situação, não? Então, em todo caso, em questão, com o Holanda, a sombra própria de Holanda, o qual como aqui. O qual tem uma linha estratégica. Linha aqui, como está prometo 2010. E ela continua depois de 2010. A minha boneio me será vir showcase para assim convencer e outro isla. Pouco a pouco, o manejo é para cristalizar o agora provavelmente a pressão haverá assim grande com a voz coisa. Aqui como que ora bota completamente em Uki. Então, a mim que para partido não demonstrar realmente com nota emoção da pápia, pero que o partido a decidir de cambiar sua opinião fundamentalmente anto que a boga para independência, não com palavras só, pero com ação também. Se nós me se convencer nas comunidades com a verdade, independência política da União para agora aqui. Somos nossa comunidade, agora aqui, nós estamos convencidos de ser assim. Ok, então ahorita sigue. Duas palavras em clave, qual caia era, nós está parar na cruce histórico, cosco Sr. Sánchez, Rei de Nilson, Papi Spirit, Hazet, Neite, Tico, na mais ocasião a repetir e seguir repetir, esta de boca de Sr. Reconat, até lá para pedir reforma estrutural do país. A minha boa opinião é isso aí. Mas a mim está contente. A mim está contente nesse sentido que nós necessitamos reestruturar nosso país, não? E dia viu. Não agora aqui. Nós necessitamos ele por 10 anos passar, agora nossa direita e caia novo aqui. Então, e caia aí a maneira que nós a governar nosso país estava tratar em forma caminha a mim hope a boutique. E não que vai mesmo na repetir quanto caso de suborno estava tratando paco político na. E último 10 anos. E não está papiando de 2010 para 2012. E está papiando de 2013, de 2014. E está papiando de também ainda não está cometer. Não? Costam como está vista não for. Então depois eu vou nombrar como diretor na qualquer empresa de governo ou qualquer instituto de governo. Costam assim que passa no nosso país. Se agora nós cabeça, nós também cambia e costam, nós também aqui costam reestruturar formal e da vista ótimo. Pero lá nós começasse para o back para trás. Que coisa de e para nós estar honesto e o outro de cara constatar o qual passa no nosso país. Estava tratar roubar, então agora nós também aqui costam outro. Se você não reconhecer, costam que abai malo ou opi malo de nosso país. Também daqui está a estava responsável. Ou o partido estava responsável. O outro não estava responsável. Se você não reconhecer isso, você não escolhe o caminho correto para o país. Porque a mim está contente, mas eu fico mais contente ora é coisa que não queda na uma palavra solamente de 14 de maio com emoção a dentro. Pero que lo é vira algo que também passa em partido, também passa em comunidade, que nós está ativar, nós ainda não está obrigar
nos tende não passa informação arriba não pastina não por realizar o em verdade não se chega no caminho não. Agora que nós estamos como está convencido que realmente nós queremos estruturar e reestruturar a questão formal. Pero ojalá e não tenha razão. Me dá essa pergunta, senhor Sánchez, tá? A sobra, se é um luna efetivo de trabalho de governo aqui. Pero den e helicóptero view de medida não, nós não está ganhando vista com cada sacrifício da fortalecer não que tem pobreza estrutural aqui não e reciclar com o impacto de qualquer tratamento menos, pagamento menos, não vai ter precipitação de segundo ola de desemprego, sem ainda a segunda ola de lockdown por reaparecer. Na minha opinião, Jesus Luna a sobra e tem ainda governo trabalhando como se fosse da 4 anos adiante. A mim quer. Nós esperamos tudo o que é possível para nosso desemprego não aumentar. Isso aqui não pode. Que me uma ideia de mandar 1.200 funcionários para assinar bagaço, etc., está inaceitável. Outra coisa, como também disse que vai gasto, não. Pero vai gasto não significa manda empregado público ou whatever outro empregado manda na casa. Porque no nosso país não pode carregar desemprego mais alto que tentava. De maneira e pronóstico não está. E assim, do Banco Central, entre outros Banco Central, e perspectiva não para emprego e próximo ano na aqui está virando roupa chiquito e a taxa de desemprego lo aumentar da papia de 40%, da papia de 40% para 60%, o palco está mais tanto mesmo. Este a mim quer, não? Que nosso governo está muito mais dinâmico do que está agora. Então, ele realizar que nós temos tomar decisão para acabar. Pensei, olha, mas papo, tocante de refineria, isla, e não pode imaginar-me que está sendo guarda de julho, fim de agosto, portanto, nós temos dezembro. Até dezembro, não. Sim, me compreender. Mas nosso país, não. Nosso país precisa de uma solução agora aqui. Para sombra, nós não podemos permitir o quadro não tem país aqui. Ainda não com conhecimento que nós temos para liberar nosso país, e ainda não aqui para 30 avião blow e abandonar nosso país. Nós não podemos permitir isso. Nós ainda não com experiência e educação, eu vou abandonar para o médico, para não ter promessa não que não há trabalho, para for outro caminho. Então, tem sentido aqui, nós precisamos virar muito mais dinâmico e junto com dinâmico, nós precisamos virar país caminho dos governantes não trabalhar junto. Agora, me papel de governante não, me papel de esnan que está sentado em escola awe e esnan que por sentado em escola manhã. Que melhor me papel de coalição e me papel de oposição. Para sombra se tem uma crise não está. E que nós vamos tomar medida não estrutural, e agora estrutural significa para uma temporada larga nossa base fosse assim. O mestre de turbo dirigente não junto Cuba. E não porta solamente 2, 3 partidos, pero é mestre marra e partido não também agora que está sentado para fora de governação e quizás portar amanhã na luta de coalição. Ok, senhor Sánchez, nós queremos mais danke para poder analisar junto conosco discurso de forma metodológica, anto por o passador de regras para nós mirar aqui que nós temos discurso, anto esse discurso tem profundidade que conosco espera after exigir ação. Danke e nós desejamos feliz dia. Ok, anche questa meio di luna, che deseja a todos os oyentes un weekend placentero, anche come sta questa, também meio luna, que dia na machine.